Olá, dando continuidade ao estudo de derivadas, aos exercícios de derivadas, eu vou falar alguma coisa sobre a regra do produto. E eu vou explicar, já dando um exemplo prático. Daí eu explico direitinho. Vamos supor que eu tenha uma f de x e elevado a x vezes seno dx. Aqui eu tenho uma multiplicação de duas funções. As derivadas parciais ou particulares de cada uma dessas funções está nessas tabelas que a gente tem, né? Mas o que eu quero frisar é que se isso é uma multiplicação, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou enxergar a primeira função como u, a segunda função como v. Então, na verdade, isso ficou um u vezes v. Só que u vezes v ainda é a minha função. Agora, como seria dada a derivada dessa função? É a formulinha. Seria a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Uma forma intuitiva é multiplicação, sempre me lembra mais. Então, por isso que eu coloco uma soma. Vamos aplicar agora, fazer uma tabelinha desses valores que eu tenho. Quem seria a minha u? A u é um e elevado a x. Quem seria o linha? Derivada de e a x é e a x mesmo. Agora, vamos pegar quem é a minha v. A minha v é seno de x. V', a derivada de seno. Derivada de seno, cosseno de x. Agora o que eu faço? Vou aplicar essa regrinha, só que eu tenho tabelado os valores individuais. Então, a minha derivada f' de x é o linha. Eu tenho o linha aqui, e a x, vezes o v. Quem é o meu v? Meu v é o seno, seno dx. Mais, agora quem? A u. Quem que é minha u? E x, e a x, vezes. Quem que é o meu v' agora? Cosseno. Cosseno de x. Aqui ainda dá para fazer mais uma passagem. Eu tenho o e a x nos dois lados. O que eu posso fazer? Colocar em evidência. Na verdade, pela ordem, né? Do contrário, seno dx mais cosseno dx. E aqui é uma multiplicação. E aqui acabou, eu não consigo fazer mais nada. Deixa indicado assim. Né? Bastante simples, bastante simples. Basta você saber essa regrinha aqui. Eu vou colocar mais um exemplo para a gente dar continuidade. Vamos supor que eu tenha uma função f de x, seno de x vezes o cosseno de x. O que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar essa como u e essa como v. Aí eu vou fazer o seguinte: u é seno dx. O linha é quem? Qual é a derivada de seno? Derivada de seno, cosseno de x. Agora, quem que é v? V é cosseno de x. V', derivada de cosseno, menos seno de x. Agora, relembrando a formulinha da derivada, f' de uma função é o linha v mais u vezes v'. Como nós temos isso tabelado, basta substituir. A f' dx é... Quem que é o meu u'? Cosseno. Cosseno de x. Vezes... Quem que é o meu v? Cosseno de x.
cosseno de x, mais, agora, u, quem que é meu u? Seno de x, vezes, quem que é o meu v'? Menos seno de x, dentro de parênteses, número negativo dentro de parênteses para evitar confusão. Agora veja, eu tenho aqui cosseno vezes cosseno, cosseno quadrado de x, mais com menos, menos, seno com o seno, seno quadrado de x. E isso eu paro por aqui, daria para continuar fazendo outras substituições, mas aí esgota o sentido da derivada, já está numa outra simplificação, a gente pode parar por aqui, que está de bom tamanho. Colocar mais um exemplo, daí nós vamos explorando essa formulinha ou essa maneira de se fazer a derivada de uma função que no original é um produtor. Muito fácil. Vamos dizer que eu tenha a função seno quadrado de x. Seno quadrado de x. Eu vou dar um outro olhar nesse seno quadrado de x. Eu posso pensar que é seno de x vezes o seno de x. Ó, essa vira a u e essa vira a v. Aí, o que eu tenho? U é seno de x, u' é cosseno de x. Depois, a v é seno de x, a v' é cosseno de x. A formulinha da multiplicação, que virou uma multiplicação, é a f' de x é quem? É u' vezes a v mais a u vezes a v'. Eu tenho os valores? Tenho. Basta substituir o que está na tabela. Quem é meu u'? Cosseno de x. Vezes. Quem é o meu v? O meu v é seno de x. Mais. Quem é o meu u? Seno de x. Vezes. Quem que é o meu v'? Cosseno de x. Cosseno x com seno, seno, cosseno é a mesma coisa, né? Aí o que eu posso fazer? Como eu estou somando duas mesmas coisas, eu posso dizer que finalmente a minha derivada é 2 vezes o cosseno de x, seno de x. E termina o exercício aqui. Sempre é simples. Se você fizer a análise, fizer a tabelinha, colocar a fórmula da multiplicação da derivada de duas funções, fica bastante simples, né? Não tem como errar. Bom, vamos dizer que eu tenha f de x igual a e elevado a x, tudo ao quadrado. E elevado a x tudo ao quadrado, eu posso imaginar que seja e a x. Agora, o que eu posso fazer? Simples pensar, essa é a u, essa é a v. Então, a minha u, e a x. A minha u', e a x. A minha v, e a x. V', e a x. Agora, qual é a fórmula? A fórmula da f' é u', mais u v'. Eu tenho os valores? Tenho. Essa minha derivada vai ficar u' e a x vezes v e a x mais e a x vezes e a x. Aí agora, vamos passar para cá. A minha f' vai ficar 2 vezes EAX vezes EAX. Portanto, a minha f' pode ser escrita como 2 vezes EAX, tudo ao quadrado. Só que esse 2 ele pode entrar aqui, se transformando em 2EAX.
a 2x. Então, a minha f' de x é 2 vezes e a 2x. Eu poderia ter pensado aqui já, aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Como é que se faz isso? Conserva a base e soma os expoentes. X mais x dá 2x. Bastante simples. E isso aqui eu poderia ter resolvido também pela regra da cadeia. Mas isso é um outro assunto para uma outra ocasião. Então, por enquanto é isso. Obrigado e aguardem os próximos vídeos.